Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula do nosso curso de Equações Diferenciais Ordinárias, as famosas EDOs. Então, sem mais delongas, siga o mestre e vamos para a nossa primeira aula. Bem, pessoal, tema da nossa aula, Equações Diferenciais Ordinárias. Porém, antes da gente entrar especificamente nesse tema, eu vou discutir com vocês o que são equações diferenciais. De modo geral, o que são equações diferenciais? Bem, uma equação que contém as derivadas ou diferenciais de uma ou mais variáveis dependentes em relação a uma ou mais variáveis independentes é chamada de equação diferencial, que também pode ser abreviada como ED. Para a gente entender melhor, acredito que seja muito simples da gente discutir, né? A palavra equações. Equações vocês já estão acostumados lá desde o prezinho, né? Estudar equações onde eu tenho uma igualdade, eu tenho termos desconhecidos e a partir da equação eu consigo determinar esse termo desconhecido. Então, equações diferenciais vai seguir mais ou menos nessa linha. A diferença é que agora eu vou ter igualdade, eu vou ter uma equação e nessas equações eu vou ter derivadas, né? Então, por exemplo, um exemplo assim bem simples, derivada de uma certa função y igual a 2x. Então, isso aqui é uma equação diferencial. Observe que eu tenho uma igualdade aí nessa equação, obviamente, né? E nessa equação está envolvendo o quê? A derivada de y. Observe nesse caso que o y é uma função de x, tá? Então, isso aqui é uma equação diferencial. Beleza? É uma equação que envolve derivada. Um exemplo B, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, derivada segunda da função y em relação a x. Né? Veja que aqui é uma outra forma de representar. Essa derivada segunda poderia ser representada como y duas linhas, sem problema nenhum. Certo? Aqui é só uma maneira da gente representar a derivada. Então, vamos lá. Derivada segunda de y em relação a x, sei lá, mais x quadrado vezes a derivada de y em relação a x, elevado à terceira, menos 40y igual a zero. Então, observe que eu tenho aqui, mais uma vez, uma equação diferencial, né? Eu tenho igualdade, né? Eu tenho a variável y, que é uma variável que depende de x, ou seja, eu tenho uma variável dependente, né? E tem um x que é uma variável independente. Então, temos aqui uma equação diferencial. Uma observação nessa questão, né? Aqui vocês sabem que representa a derivada segunda da função y. Já aqui, pessoal, você não pode confundir, ó. Isso aqui não é a derivada terceira. Isso aqui é a derivada de y e o resultado você eleva a terceira. Então, isso daqui, ó, é diferente da derivada terceira. Então, é só uma observação. Aqui é o resultado da derivada elevado a 3. E aqui é a derivada de y, você derivando ela 3 vezes, tá bom? Então, é só uma observação que eu gostaria de destacar para vocês. Esses dois primeiros exemplos que eu coloquei para vocês, a gente chama de equações diferenciais, não é? Porque é uma igualdade que envolve derivadas. E vocês vão observar com mais detalhe daqui a pouquinho que esses dois exemplos representam uma equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Porque só tem as derivadas em relação a uma variável independente que é y, né? Mas daqui a pouco a gente discute com mais detalhes. Vou fazer aqui outros exemplos, ó. Derivada de x em relação a t, aliás, derivada de u em relação a t, sei lá, igual a quadrado, que é uma constante, vezes a derivada segunda de u em relação a x. Então, veja aqui que eu tenho mais uma vez uma equação diferencial, né? Equação diferencial, porque eu tenho uma igualdade aqui e tenho envolvendo derivadas. Porém, essas daqui são derivadas do quê? Parciais. Veja que nesse caso eu poderia colocar u aqui em função de t e em função de x. Então, aqui é no mínimo uma função u, né, que depende de x e de t. Então, nesse caso, eu tenho uma equação diferencial, sem problema nenhum,
Porém, a gente classifica como uma equação diferencial parcial, que envolve derivadas parciais. Só que isso aqui, como eu falei, vai ser uma discussão mais específica daqui a pouquinho. Um outro exemplo aqui, vamos lá. Derivada parcial em relação a xx, né? Mais o y mais o zz, por exemplo. Então, isso daqui é equação diferencial. Nesse caso aqui, equação diferencial parcial, né? Porque eu tenho derivada da função em relação a x duas vezes, derivada da função y derivada da função u em relação a y duas vezes, derivada da função u em relação a z duas vezes. Inclusive, a gente poderia representar assim, ó, derivada da função u em relação a x, a derivada segunda, né? Derivada segunda de u em relação a y, derivada segunda de z da função u, derivada parcial, derivada segunda da função u em relação a z, né? Derivada segunda. Então, aqui é só outra maneira de representar a derivada segunda, tá? Então, aqui eu destaquei para vocês apenas exemplos de equações diferenciais. Aí, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai para a classificação das equações diferenciais, certo? Então, como é que a gente pode classificar as equações diferenciais? Então, as equações diferenciais a gente pode classificar de acordo com o seu tipo, a ordem e a linearidade. São três coisas que a gente tem para classificar as equações diferenciais. A primeira classificação vai ser pelo tipo, né? Então, a classificação pelo tipo, basicamente temos dois tipos de equações diferenciais. Temos a equação diferencial ordinária, que é chamada de EDO, que é o objetivo desse curso, e também temos as equações diferenciais parciais, que também é conhecida como EDP, que vocês vão ter a oportunidade de ter um curso de EDP posteriormente. Inclusive, é interessante primeiro estudar a equação diferencial ordinária para depois equações diferenciais parciais, tá bom? Então, vamos lá. O que é uma equação diferencial ordinária, que é o objetivo do nosso curso? É o seguinte, a equação diferencial ordinária contém somente derivadas ordinárias de uma ou mais variáveis dependentes com relação a uma única variável independente. Então, eu só posso ter derivadas ordinárias. Então, por exemplo, vamos colocar aqui alguns exemplos. Derivada de y em relação a t e menos 5y igual a 1, por exemplo. Então, aqui eu tenho uma equação diferencial ordinária. Por quê? Porque eu só tenho derivadas ordinárias. Ou seja, eu só tenho a derivada da função t que está em função, da função y que está em função de t. Ou seja, a variável independente aqui é única, é apenas o t. Então, isso aqui é uma EDO, é uma equação diferencial ordinária. Vamos lá, exemplo B. Vou colocar aqui para vocês, derivada, de u em relação a x, menos a derivada de v também em relação a x, igual a x. Então, aqui é também um exemplo de EDO, equação diferencial ordinária. Aí você pode estar perguntando, mas professor, eu tenho duas funções aqui, eu tenho uma função u e tenho uma função v. O que é que acontece? Porém, pessoal, se você observar, as derivadas foram feitas em relação a quê? Em relação a x, em relação a uma única variável independente. Então, u vai estar em função de x e v também vai estar em função de x. Então, isso também é uma EDO, equação diferencial ordinária. Deixa eu ver se cabe mais um exemplo aqui, Derivada segunda de y em relação a x, menos duas vezes a derivada de y em relação a x, mais 6y igual a zero. Observe, deixa eu corrigir aqui, observe que eu tenho novamente uma EDO. Por quê? Porque todas as derivadas estão em relação a somente x, são equações ordinárias. Então, temos que y é uma função de x, tá bom? Então, tá aí.
Equações diferenciais ordinárias. Já as equações diferenciais parciais contêm derivadas parciais. Pode ser uma ou mais variáveis dependentes com uma ou mais variáveis independentes. Uma não, com duas ou mais variáveis independentes. Então, nesse caso, eu vou ter um grau de liberdade maior, né? Então, por exemplo, vamos lá. Derivada de u em relação a y, né? Derivada parcial de u em relação a y igual a menos derivada de v em relação a x, né? Então, veja que eu já tenho derivadas parciais. Então, isso aqui envolve equação diferencial parcial, né? Outro exemplo, vamos lá. Aqui eu vou colocar como exemplo A, que é o C, né? Exemplo B, né? X vezes a derivada parcial de u em relação a y, mais y vezes derivada de u em relação a x igual a, sei lá, a u. Então, mais uma vez, aqui eu tenho uma equação diferencial parcial. Temos uma equação que envolve derivadas parciais, ou seja, a variável independente aqui não é única. Nesse primeiro exemplo, temos as variáveis independentes como y e como sendo x. Aqui também, ó, y e x. Ó. Então, para ser uma EDO, tem que ter uma única variável independente. Para ser EDP, tem que ter duas ou mais variáveis independentes. Então, basicamente é isso. Então, discutimos aqui a nossa primeira classificação, que é em relação ao tipo. Em resumo, as equações diferenciais em relação ao tipo pode ser como sendo, né, equação diferencial ordinária ou equação diferencial parcial. Beleza? Show de bola! Agora, vamos passar aqui para a próxima classificação, que é em relação ao quê? A ordem. Quando se fala de ordem, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim segue o baile. Então, e quem é que comanda a ordem da equação diferencial? Então, a derivada maior, né? A derivada de maior ordem, na realidade, né? É quem define a ordem da equação diferencial. Então, por exemplo, se eu tiver 4x dy dx mais y igual a x, isso daqui, como a gente viu agora há pouco, é uma equação diferencial ordinária. Por que ordinária? Porque só tem derivada em relação a uma única variável independente, que é em relação à variável x. E se você observar, a ordem aqui é derivada do quê? Derivada primeira. Opa, foi isso que eu fiz, senhor? Isso aqui é derivada primeira, isso aqui é de ordem 1, derivada de ordem 1. Então, se a derivada é de ordem 1, dizemos que a ordem dessa EDO, da equação diferencial ordinária, nesse caso é ordem 1. Beleza? Show! Vamos lá, aqui é um exemplo A, vou colocar aqui como exemplo B. Vamos ter a quadrado vezes derivada parcial, é a quarta, né? Em relação a x, derivada quarta da u em relação a x, mais a derivada segunda de u em relação a t igual a 0. Então, nesse caso, pessoal, vamos lá. Isso aqui vocês já devem saber aí que é uma equação diferencial parcial. Beleza, só que agora eu estou interessado na ordem. Na ordem você vai ver a maior ordem, aliás, a derivada de maior ordem, que no caso aqui é a derivada quarta, né? Então, a ordem aqui nesse caso é de ordem 4. Então, a classificação ficaria uma equação diferencial parcial de ordem 4. Beleza? Letra C, né? Para a gente fazer mais exemplos. Derivada segunda de y em relação a x, mais 5 vezes derivada de y em relação a x a terceira, menos 4y igual a e elevado a x. Então, primeiro, isso aí é uma equação diferencial ordinária ou parcial. Então, como só tem derivadas ordinárias, é uma equação diferencial ordinária. Beleza, e qual é a ordem? A ordem eu tenho que olhar para a ordem da derivada. Qual é a maior ordem aqui? Vai ser justamente a ordem 2.
que é a derivada segunda. Então, ordem 2. A equação tem ordem 2. Mas, professor, aqui tem a terceira. Ó. Então, foi como eu falei para vocês anteriormente. Não confunda. Isso aqui não é ordem 3. Isso aqui é o resultado da derivada primeira elevado à terceira. Tá certo? Então, a derivada segunda é justamente essa daqui, que é a maior ordem. Beleza? Então, é uma EDO de ordem 2. Outro exemplo é derivada parcial de U em relação a T igual a K multiplicado pela derivada de U em relação a X. Então, como é que a gente pode classificar essa equação diferencial? É uma equação diferencial parcial, né? Porque tem derivadas parciais. E a ordem aqui, ó, veja que aqui as derivadas todas são de ordem o quê? Ordem 1. Então, é equação diferencial de ordem 1. Beleza? Então, a gente já entendeu como é que classifica em relação ao tipo e agora em relação à ordem. Por último, eu vou mostrar para vocês como classificar em relação à linearidade. Em relação à linearidade, pessoal, a gente classifica como equação linear ou não linear, certo? E essa classificação a gente só vai entrar em detalhes com EDO, equação diferencial ordinária. Então, a gente só vai estar preocupado em classificar como linear ou não linear as equações diferenciais ordinárias. As equações ordinárias, diferenciais ordinárias, têm como uma representação genérica assim, ó. É uma função com uma única variável y, x independente, né? E tem funções que dependem de x, que é y, y', y duas linhas, né? E assim segue o baile até a derivada de ordem n, por exemplo. Então, isso aqui vai ser igual a 0. Isso aqui é uma representação genérica de equações diferenciais ordinárias, né? Que é o objetivo justamente do nosso curso. Por isso que a gente só vai discutir basicamente, né, equações diferenciais ordinárias, essa classificação aqui. Então, dada essa representação genérica, né, como é que a gente classifica uma equação diferencial linear? A equação diferencial é chamada de linear quando puder ser escrita da seguinte forma. Um coeficiente AN x que multiplica uma certa derivada de ordem n, mais um outro coeficiente que eu vou chamar de AN-1 x multiplicado por uma derivada de ordem n-1, e assim vai seguir no baile, não é? Mas, chegando lá no finalzinho, AX multiplicado pela A1, né, em relação a x multiplicado pela derivada primeira, mais A0, né, uma função que depende de x multiplicado por y, né, que vai ser igual a uma função g de x. Então, dessa forma, toda equação diferencial que pode ser escrita dessa forma, ela é chamada de equação linear. Professor do céu, está muito complicado entender isso. Como é que eu vou fazer, senhor? Ó, aqui é uma representação genérica. Certo? Eu vou dar alguns detalhes e a gente vai fazer exemplos para a gente entender melhor, né, essa equação diferencial ordinária linear. Observe que as equações diferenciais lineares são caracterizadas por duas propriedades. A primeira propriedade, né, y e todas as suas derivadas são do primeiro grau. Veja que o y aqui, ó, é do primeiro grau. Essa derivada tem que ser derivada do primeiro grau. Eu não posso ter, por exemplo, essa derivada aqui elevada a 2. Eu não posso. Né? Tem que ser de grau 1. Tem que ser potência 1 aqui. Ó. Eu não posso ter essa derivada de ordem n, né, que tem grau 1 elevado à terceira, por exemplo, que aí vai se tornar grau 3. Então, essa é a primeira coisa. Tanto a função y como as suas derivadas tem que ser de grau 1, tem que ser do primeiro grau. E uma outra observação, cada coeficiente dependente, depende apenas da variável independente x. Então, veja que eu tenho os coeficientes sempre dependendo de x. Ó.
sempre dependendo de x. Os coeficientes têm que sempre depender de x. Ó. Quando fala depender de x, tem que ser uma função de x, e essa função de x pode ser até uma função constante, sem problema nenhum. Porém, tem que ser uma função que depende de x, certo? E quando a função não é, aliás, quando uma equação não é linear, a gente diz que ela é não linear. Então, se eu observar que uma equação não é linear, a gente diz simplesmente que é uma equação não linear. Então, para a gente entender melhor, eu vou fazer aqui alguns exemplos. Então, vamos lá, vamos fazer exemplos para a gente entender essa classificação. Olha só. Derivada terceira em relação a y, aliás, derivada terceira de y em relação a x, né? Mais x que multiplica a derivada de y em relação a x é menos 5y igual a e elevado a x. Bem, se a gente fosse classificar, né, como a gente aprendeu anteriormente, isso aqui é uma equação diferencial ordinária de ordem 3, né? De ordem 3. Beleza. Só que eu quero saber se ela é linear ou não linear. Para ela ser linear, eu tenho que olhar primeiro o quê? A potência de y e suas derivadas. A potência de y aqui, ó, tranquilo. As potências de y aqui está ok. É de primeira ordem em relação a y, certo? Então, são do primeiro grau, beleza? Ok. E aí, eu tenho que observar se os coeficientes estão em relação a x. Ó. Veja que aqui é um coeficiente 1, que é uma constante, está valendo. O x aqui está valendo, beleza? O coeficiente aqui ó, é menos 5, está valendo. E o coeficiente aqui independente em relação a x, está valendo. Então, os coeficientes está tudo ok. Então, é uma equação diferencial ordinária de ordem 3 linear. Na realidade, para ficar mais completinho, ó, equação diferencial ordinária linear, ela é linear de ordem 3. Beleza? Ok. Vamos lá, outro exemplo. Derivada segunda menos derivada primeira mais y igual a 0. O que é que vocês acham dessa equação? Primeiro, eu já sei que é uma equação diferencial ordinária, beleza? De ordem 2, porque tem a derivada segunda. Ok. Ela é linear ou é não linear? Primeiro, todas as funções y e suas derivadas, né? A função y e as suas derivadas é de ordem 1. Ok? É do primeiro grau. Beleza. Tá elevada a 1, aqui está elevada a 1, aqui está elevada a 1. Beleza. Então, primeira propriedade é satisfeita. A segunda propriedade tem que ver os coeficientes. Os coeficientes têm que ser constantes ou em função de x. Então, aqui é o coeficiente 1, está valendo. Aqui é o coeficiente menos 2, está valendo. Aqui é coeficiente 1, está valendo. Aqui é coeficiente 0, está valendo. Então, isso aqui é uma equação diferencial ordinária linear de ordem 2. Vamos lá, exemplo C. Exemplo C, eu vou colocar aqui 1 menos y, vezes a derivada de y, beleza, mais 2y igual a 3x. Vamos lá. Isso aqui é uma equação diferencial ordinária. A ordem é ordem 1, né? Porque só tem a derivada primeira. Porém, ela é não... Deixa eu ganhar mais espaço aqui. É uma equação diferencial ordinária e eu vou dizer que ela não linear. Não linear. Por que não linear? As potências de y tá ok. As potências de y está ok. Todas são de primeiro grau. Porém, se eu efetuar aqui essa multiplicação, vamos ter a derivada de y menos y que multiplica a derivada de y mais 2y igual a 3x. Observe que a segunda propriedade não é satisfeita. Por quê? Porque eu tenho um coeficiente aqui que é diferente de x. Para ser linear, todos os coeficientes têm que ser constante ou dependendo de x. E aqui eu tenho um coeficiente como sendo menos y. Então, por isso daqui, ela é não linear.
porque tem um coeficiente y aí na história, certo? Multiplicando por uma derivada primeira, não pode. Então vamos aqui para o nosso último exemplo, né? Derivada segunda em relação a y. Derivada aqui, né? Derivada segunda de y em relação a x. Vou colocar aqui elevado à terceira, certo? Mais y quadrado igual a 0. Ok, temos aqui uma equação diferencial ordinária. É uma EDO. A ordem, vocês sabem que é ordem 2, né? Porque tem derivada segunda. Porém, ela é não linear. Por que não linear? Porque simplesmente as potências de y e suas derivadas ela não é a potência elevada a 1, né? Então temos aqui, ó, o y ao quadrado, isso já quebra aquela primeira propriedade, e tem aqui a derivada aqui de grau 3, ó. Então isso daí não é uma equação linear, certo? É uma EDO não linear, porque tem essas potências aqui, a derivada segunda está de grau 3 e o y, a função y, está de grau 2. Isso não pode, tem que ser de grau 1. Beleza, pessoal? Show de bola! Bem, galera, finalizamos nossa primeira aula. Espero ter contribuído. Não esquece de deixar o like. Quem não for inscrito no canal, se inscreve para ajudar. E eu estou esperando vocês na nossa segunda aula. Beleza? Então, tamo junto e até a próxima. Valeu!